Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu queria. A razão da gente ter marcado essa conferência com o professor Robert Verrini é que ele foi o coordenador do grupo de trabalho da CAPES, que em 2009 fez aquele relatório sobre a autoavaliação de programas de pós-graduação. E no Fórum dos Coordenadores da área interdisciplinar, a gente sempre tem uma renovação muito grande e tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, sempre aparecem mais dúvidas do que a gente consegue a gente mesmo responder. Então, a gente fez o convite para o professor Robert apresentar para a gente uma conversa rápida, especialmente assim, o que é para a gente fazer com diferentes níveis de urgência em relação à autoavaliação dos programas de pós-graduação e depois, se tiver um tempo, para bater um papo com a gente. Então, eu agradeço em nome de todos, apresento o professor Robert Verheyen, eu ainda não descobri como é que fala, Verheyen. Certo? Verheyen. Bom, eu erro sistematicamente, peço desculpa e agradeço novamente a sua boa vontade em receber a gente para essa conversa. Eu vou compartilhar a tela agora para apresentar o material que está aqui comigo. E como quando a gente apresenta, coloca o material, vocês desaparecem para mim. Vocês estão vendo os slides? Eu estou. Ok. Então, vamos lá. Olá, professor. Boa noite, então, novamente, obrigado. E agora a palavra é sua. Sempre que precisar passar o slide, é só me avisar. Então, Rafael, muito obrigado pelo convite. E eu acho que eu conversei com este grupo no passado, não foi? Eu não sei se é o mesmo grupo. Eu sei que os coordenadores ficam mudando constantemente, mas é um prazer muito grande estar com vocês para conversar sobre autoavaliação. Eu acho que eu vou retirar esses fones aqui enquanto que eu falo. Depois eu volto de novo, mas eu falando acho que vai ser mais fácil retirar. E acho que vocês estão podendo me ajudar, me ouvir. Então, eu combinei com o Rafael que eu vou fazer uma breve apresentação. Eu disse a ele que vai demorar 15 minutos. Se demorar mais, Rafael, você levanta sua mão e eu vou saber que está na hora para terminar, porque a ideia é permitir uma discussão com vocês, responder suas perguntas. Rafael já passou para mim algumas perguntas que ele recebeu, e algumas dessas perguntas acho que eu vou responder no decorrer de minha fala, mas evidentemente pode surgir outras perguntas também, então a gente fica aberto para discutir e trocar ideias, porque nós estamos num processo de construção, uma experiência, como Rafael colocou. Nós produzimos aquele documento em 2018, foi aprovado pelo CTC, de Educação Superior, em dezembro de 18, e a gente, embora que já passou quase 6 anos, 5 anos e meio, ainda nós estamos aprendendo, né? E o que a gente enfatiza no próprio documento é que cada programa ou cada instituição tem uma amplitude grande para fazer o que é mais relevante para a sua situação específica, porque nós sabemos que o grande valor de autoavaliação é poder fazer uma avaliação que é relevante para a sua situação específica, não é aquela coisa que vem de fora, padronizada, mas uma coisa que vocês mesmos constroem em função daquilo que está ali preocupando em termos de qualidade. Sempre a preocupação é uma preocupação para melhorar a qualidade do programa, através de um processo de identificar pontos fracos, evidentemente pontos fortes também, mas especialmente pontos fracos para subsidiar políticas para resolver os problemas e melhorar o programa. Então, pode passar para o primeiro slide. Rafael, obrigado. Eu devo dizer que isto é uma parte de uma fala que eu faço constantemente. Eu estava, 2 semanas atrás, eu estava em Campina Grande fazendo uma fala que inclui alguns desses slides. Eu reduzi para tentar ficar dentro desses 15 minutos que eu indiquei. Mas eu começo com as recomendações da CAPES, porque, na verdade, embora que a gente está falando que é uma construção do próprio programa,
Eu sei que vocês estão preocupados com CAPES, vocês estão preocupados com a nota da CAPES, especialmente no ano de 2024, que é o ano final do quadrênio. Então, todos estão preocupados com isso. E todo mundo sabe que tem um item na ficha, de todas as fichas, porque todas as fichas têm os mesmos itens, tem o item 1.4, que trata especificamente a questão da autoavaliação. E vocês vão precisar preencher aquela janela no relatório sobre a autoavaliação de seu programa. Você vai indicar para a CAPES o que você está fazendo, como é que está fazendo, etc. e tal. Vocês têm 40 mil caracteres para lidar com essa questão em 1.4, e eu sei que vocês estão preocupados com 1.4 e também com todos os outros 11 itens, é um total de 12 itens, e eu sei que vocês estão preocupados com todos esses 12 itens, mas um dos itens que é específico para a autoavaliação é o item 1.4. Então, essas são algumas recomendações que a gente vem dando assim, para todos os programas. Primeiro, consultar o 1.4 de sua área, porque 1.4 tem indicadores, e esses indicadores variam de uma área para outra. Eu vi, por exemplo, que vocês têm 3 indicadores que eu vou apresentar aqui a pouco. A minha área, que é educação, tem 6 indicadores. Então, os indicadores variam. Então, tem que consultar sua ficha. Não adianta consultar aquele documento que CAPES produziu, que eu coordenei o GT, porque agora nós estamos trabalhando a partir da ficha de sua área. Segunda proposta, a segunda sugestão, pode voltar, por favor. Desculpe. Pode voltar, Rafael, para o anterior, Pronto. porque ainda tenho alguns aqui para colocar, algumas sugestões. Segunda coisa é a formulação de um projeto de autoavaliação. A gente vai falar um pouco mais sobre projetos de autoavaliação. Você pode colocar esse projeto como parte dessa janela que você vai ter para preencher 1.4, ou você pode anexar este projeto do próprio documento, do próprio relatório da CAPES. Evidentemente, a grande preocupação deve ser a formação. É a formação que a gente não capta pela avaliação externa. A CAPES não consegue captar. Ele funciona bem com produtos, mas não funciona bem com processos. E é claro que formação, que é a finalidade principal de qualquer programa de pós-graduação, formação, é um processo que a CAPES não capta externamente, e é por isso que é importante focalizar a sala de aula, focalizar a orientação, focalizar a dinâmica da formação que acontece no seu programa. Outra sugestão é envolver a comunidade, especialmente discentes e egressos, nesse processo. Não é um processo para fazer assim por parte de apenas uma pequena comissão, é um processo que deve ser envolvente, no sentido de uma participação por parte de todos os elementos do seu programa. É importante conhecer o PDI, porque uma das preocupações é um vínculo entre o PDI, ou o equivalente de sua instituição, e seu trabalho de autoavaliação, deve articular com a pró-reitoria, varia muito. Tem pró-reitorias que já têm tudo organizado, que tem um sistema bem centralizado na instituição. Tem outros pró-reitorias que deixam cada programa a fazer aquilo que eles acham mais apropriado. Isso varia entre uma instituição e outra. Também é importante, nós estamos sugerindo pelo menos, que vocês estabelecem articulações com a comissão própria de avaliação de sua instituição. Todas as instituições têm esta comissão como parte dos sinais, e esta comissão já vem trabalhando desde 2004 com a autoavaliação de sua instituição, e deve ter fonte de informação, deve ter instrumentos, deve ter processos que você mesmo pode aproveitar dialogando com esta comissão própria de avaliação. E, finalmente, a gente sempre sugere que convide pessoas externas para participar no processo de alguma forma. Sempre o olhar externo é elemento importante da sua própria autoavaliação. O olhar externo, por pessoas que vocês mesmos convidam, esse olhar
é importante. Pode passar, Rafael. Então, eu falei sobre a questão de verificar sua ficha de avaliação. Eu vi a ficha de vocês na área interdisciplinar e vocês têm 3 indicadores. E você, por favor, Desculpe, volta toda vez que eu deixo alguém atrás. entrar, toda vez que alguém entra aqui, Não, não. Eu queria ficar ele ali, então, pode eu parar. peço desculpa, Obrigado. quando alguém entra Então, na vocês sala, devem ficar você deve focalizar, pelo menos para a CAPES, deve focalizar esses 3 indicadores. Vocês devem escrever sobre cada um desses indicadores. Normalmente, o certo é até indicar 1.4.1, você escreve 1.4.2, você escreve 1.4.3, você escreve. Vocês, na área interdisciplinar, focaliza na composição da comissão, você focaliza a adequação da descrição do processo, objetivos, metas, resultados, e vocês focalizam na questão da efetividade do processo de autoavaliação para o programa. Então, vocês têm esses 3 elementos. A estrutura que tem a ver com a comissão, o que você vem fazendo, inclusive instrumentos e processos, e, finalmente, a efetividade no sentido de identificar e resolver problemas de seu programa. Pode passar. Eu falei sobre projeto, né? E não tem uma única forma de organizar um projeto. Nós colocamos esta proposta dentro daquele documento que CAPES aprovou em 2018, que a proposta ia incluir estratégias, método, cronograma, recursos, equipes, responsabilidades, formas de disseminação e monitoramento do uso dos resultados. Então, é uma proposta, não é uma obrigação, é apenas uma proposta, e, evidentemente, a cada programa faz projetos de formas diferentes. Pode passar, por favor. Um exemplo, por exemplo, é a que eu peguei como exemplo a Universidade Estadual de Londrina, que tem trabalhado muito com sua autoavaliação. Isto são as categorias do projeto deles, isso é do programa de educação, né? Você é um exemplo apenas, né? Ali você vê que é um pouco mais detalhado do que aquela proposta que a gente fez no nosso documento, né? Primeiro, quando eles falam sobre a CIAA e CAA, eles estão falando sobre uma comissão institucional, por um lado, e uma comissão do programa, por outro, e a questão da inter-relação entre essas 2 comissões. Eles falam sobre a preparação, no sentido da sensibilização, eles falam sobre os conceitos e estratégias, eles falam sobre a implementação, eles focalizam especialmente os questionários para docentes, discentes e egressos, eles têm uma análise dos resultados, a apresentação dos resultados em si, a partir da análise, a divulgação dos resultados. Uma coisa muito importante, eles tratam das ações propostas, porque lembra-se, você está fazendo todo esse trabalho para resolver problemas, e vocês vão resolver problemas identificando ações que o programa devia tomar em busca de sua melhoria. E, finalmente, uma meta-avaliação, em outras palavras, uma avaliação do processo de autoavaliação para melhorar esse processo, porque, como todo mundo está sabendo, nós ainda estamos aprendendo, nossas experiências vão, evidentemente, ajudar a construir processos melhores de autoavaliação. Pode passar. Este é o modelo que nós usamos na UFPA, que é a minha instituição. Também não é nada, é apenas um exemplo, não é nada obrigatório este modelo, é apenas uma proposta, mas nossa ideia é que a gente trabalhe com 4 vertentes, a gente trabalha a partir desses documentos da CAPES, especialmente levando em conta os relatórios que o programa recebe e a ficha de avaliação, organizando também a nossa avaliação em função de o que o ficha está focalizando, pelo menos até certa forma, deixando espaço para outros focos também, mas a gente quer acompanhar o que a ficha está exigindo para a avaliação externa. Nós temos questionários para os docentes, nós temos questionários para os egressos e nós temos questionário para os professores. E, evidentemente,
tudo interligado através de seminários que envolvem esses elementos, discutindo os resultados e discutindo as propostas que vêm desses resultados com o programa. Pode passar. Isso é apenas para dar mais informação sobre os questionários. Isso é UFPA, né? Não tem que ser o que vocês fazem. Mas a ideia, no caso do UFPA, é que o questionário para os alunos é obrigatório, não pode ser opcional, né? Porque quem responde, se é opcional, é quem que tem mais interesse ou está mais contra ou mais em favor, mas a pessoa mediana muitas vezes não participa. É por isso que a questão da obrigatoriedade é fundamental. E esses questionários a gente se aplica pelo menos no final do primeiro semestre, no final do quarto semestre, e no caso do doutorado, no final do oitavo semestre. E temos os questionários mais egressos também, que nós aplicamos em cada 2 anos para todos os egressos. Pode passar, por favor. Então, quando eu faço minhas falas em vários programas que me convidam para conversar sobre o assunto, eles sempre querem saber como é que a gente sabe, professor Verlaine, que nós estamos indo bem com o nosso trabalho. Então, eu criei esse checklist, né, que eu faço esta pergunta por pergunta ao programa. Eu pergunto, né, existe uma comissão de autoavaliação formalmente instituída? Existe esta comissão? O que significa formalmente? Bom, lembre-se, isso é uma coisa do programa. Eu sugiro uma portaria que indica quem faz parte, que indica para quanto tempo a comissão existe, que estabelece as obrigações e responsabilidades da comissão. Isto, na minha opinião, deve ser tudo formalizado através de um documento do próprio programa. Tem instituições que fazem isso ao nível de instituição, né? Depende de sua instituição. Uma segunda pergunta é se existem evidências de uma conceituação, é por isso que eu falei sobre o projeto, porque o projeto vai apresentar esta conceituação do trabalho, e assim eu pergunto se existe um projeto. Muitas vezes não existe, né? Mas a gente sugere que crescer um projeto. Existem estratégias de operacionalização, existem instrumentos para levantar dados, né? Quais são os instrumentos? São questionários ou são outros instrumentos? Existem evidências de levantamento e análise dos dados, especialmente em relação aos docentes, discentes e egressos. Existem evidências de formulação de soluções, isso é fundamental. Eu sei que a CAPES, pelo menos na minha área, naquela janela, deixa claro que você está aproveitando esses resultados de alguma forma, porque não é para parar com apenas o trabalho de avaliação, é para sugerir, para melhorar. Existe articulação entre o plano estratégico do programa, a gente sempre fala sobre essa articulação entre o plano e a autoavaliação. 1.3, naquela ficha, trata do planejamento, 1.4 trata da autoavaliação. Minha fala aqui não é sobre o plano, mas o que significa articulação? Bom, primeiro, a autoavaliação deve ser usada para construir o plano. Em segundo lugar, o plano estabelece as metas que a autoavaliação deve acompanhar. Então, esta articulação entre o plano e a autoavaliação é fundamental. E, finalmente, existem evidências de uma avaliação de sua autoavaliação. Vocês estão percebendo problemas, formas de melhorar, né? Aprendeu alguma coisa com o processo que você vai implementar no futuro para melhorar o processo. Então, são esses que eu coloco como pontos para levar em conta para avaliar seu próprio programa. Pode passar. Estou chegando até o fim, acho que estou mais ou menos dentro do tempo, Rafael. Eu não vi se você levantou sua mão ainda, mas Não. me dá mais 3 minutos e eu prometo que eu vou terminar. Agora nós estamos naquele momento que falta 6 meses para terminar o quadrênio. Então, eu não sei sobre vocês, eu sou o coordenador de minha comissão de autoavaliação, quer dizer, de meu programa. Eu sou o coordenador do programa. Então, eu estou muito preocupado, porque falta 6 meses para concluir, na verdade, 5 meses, né? Para concluir
o quadrênio. Então, a pergunta é, primeiro, o que nós podemos fazer ainda para melhorar nossa situação, para o relatório que a gente vai precisar fazer no início do próximo ano, né? Temos 5 meses para fazer ajustes e fazer aquilo que a gente não fez ainda, ou tentar corrigir problemas que existem, né? Pensando agora sobre aquele relatório que você vai fazer para CAPES, até provavelmente março do próximo ano. Então, eu sempre sugiro que organize as tarefas por item e indicador. Em outras palavras, lembre-se que cada item vai exigir um ensaio, né? Cada item. Tem uma janela para cada item. Então, deve distribuir entre pessoas, mas não apenas da comissão de autoavaliação. A comissão de autoavaliação pode responsabilizar, por exemplo, para 1.4, talvez responsabilizar para mais algumas coisas, mas isso não é para ser feito pela comissão de autoavaliação apenas, é para criar grupos. Eu estou sugerindo, no caso de meu programa, lembre-se, eu estou apenas pegando exemplos para vocês. Meu programa, nós estamos trabalhando com 5 comissões. Uma comissão de autoavaliação, uma comissão de planejamento, uma comissão que trata do currículo e processo pedagógico, uma comissão que trata dos impactos e uma comissão que trata da internacionalização e inserção. Em outras palavras, que tratam dos itens que fazem parte da ficha. Então, é bom organizar por item, definir, distribuir tarefas entre subgrupos, definir o papel da comissão de autoavaliação nesse sentido, porque nosso entendimento é que isso não é tudo para ser feito pela comissão de autoavaliação, mas a autoavaliação deve estar organizando, ajudando, assessorando no processo. E, claro, vai fazer 1.4 com certeza. Eu coloco, infelizmente, sendo que eu estou vendo eu estou vendo vocês aqui, eu estou, de certa forma, bloqueando, não estou vendo o que eu escrevi, mas aqui eu vou colocar no outro computador. Eu estou sugerindo, isso é de novo uma sugestão, que a comissão de autoavaliação responsabilizasse por 1.4, 2.3, por que 2.3? Porque 2.3 trata de egressos. E é claro que a gente falou que uns dados importantes vai ser a partir dos egressos e a comissão de autoavaliação deve estar trabalhando, levantando essas informações sobre egressos. 1.3.4, item 1.3 também eu estou sugerindo. Em outras palavras, vocês podem verificar, porque vocês vão fazer a distribuição da forma que vocês acham mais apropriado, mas a ideia é que deve ter comissões responsáveis para diferentes itens que fazem parte da ficha de avaliação que a CAPES utiliza, ou melhor dito, sua área utiliza. Uma ficha específica com 12 itens e cada item tem seus indicadores, né? E os indicadores variam de área para área. E também, finalmente, deve pensar, eu coloquei até abril, mas, na verdade, o relatório, eu confundi ali, até abril de 2024, não, eu queria dizer até o final de 2024, essas atividades devem ser feitas, porque vocês vão precisar um tempo ainda para juntar tudo, revisar tudo, fazer uma boa redação, então, na verdade, não é até abril de 2024, até o final de dezembro de 2024, e, evidentemente, sugerindo seminários, mas especialmente um seminário para dar feedback sobre o que está sendo colocado no relatório. Muitas vezes o programa não sabe o que está sendo colocado no seu próprio relatório. E, eu sugiro que esses grupos que eu estou sugerindo que fossem criados, esses grupos apresentam o que eles vão colocar no relatório, receber o feedback do programa, dos professores, alunos, etc. Porque pode ser que o grupo deixou algumas coisas sem incluir. Então, o último slide, muito obrigado, agradeço muito, obrigado por tirar abril, na verdade, é colocar no final do ano, e eu fico disponível, assim, Rafael, para diálogo, perguntas, dúvidas. Se eu não respondi aquelas perguntas que você mandou para mim, eu posso responder um por um,
e outras perguntas também, e ouvir vocês, né, em termos de suas experiências. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Pessoal, nesse momento, quem não conseguir pode tentar abrir o microfone e fazer pergunta diretamente, ou se quiser mandar pelo chat, eu posso ler pelo chat também. Então, gostaria que aproveitasse a oportunidade de a gente tirar todas essas dúvidas. Enquanto ninguém começa, eu tenho mais uma curiosidade. A obrigatoriedade dos alunos preencher aquela avaliação, aquele formulário, ela tem funcionado bem? Tem algum controle de qualidade que vocês fazem da Federal da Bahia para aquele pessoal que responde, mas não, é anônimo? Como é que funciona melhor isso? Que às vezes a dificuldade que a gente tem, que acho que ela é permanente até, é conseguir o feedback dos alunos, né? Excelente pergunta, Rafael, porque realmente é um problema. Eu sou coordenador de minha comissão, eu chamo minha, na verdade, não é de meu programa, mas você tem razão, no sentido que tem alunos que não respondem, né? Quer dizer, todos recebem o questionário, todos são incentivados a responder. Nós descobrimos que tem que envolver o orientador do aluno no processo. O orientador cobra melhor do que a comissão. Então, se o orientador está cobrando, funciona melhor. No caso da instituição, a proposta, mas não está sendo implementada, é que o aluno que não preenche o questionário não pode matricular para o próximo semestre, né? Isso é a proposta. A proposta que eu defendo, mas se não for implementada de verdade, né? Vocês podem imaginar as reações que isso ia gerar, mas a ideia é que deve ser obrigatório e o aluno que não faz deve, de certa forma, sofrer alguma consequência. Mas a única coisa que a gente faz na prática é envolver os orientadores, e todo orientador sabe quem não respondeu, que é sob sua orientação, e cada orientador a gente pede ajuda no sentido de entrar em contato com direto para cobrar as respostas. Mas, como sempre, a gente não recebe 100%, e o percentual para egresso, que não é obrigatório, não tem forma de fazer obrigatório, o egresso, evidentemente, tem respostas com frequência menor do que o caso dos alunos. Acho que a nossa frequência está, em termos do aluno, em torno de 80%. Em termos de egresso, é mais para 40%. Obrigado, professor. Já tem um comentário. O Tiago pergunta o que é melhor, obrigatoriedade ou sensibilização, que pode agregar um valor ainda maior na participação qualificada dos estudantes. Eu acho que a resposta é a terceira opção, né? Envolver os orientadores para colocar pressão. É isto. Uhum. Entendi. Pessoal, lembrando, E, quem quiser... Claro. isso é só uma coisa importante ter encontros com os alunos, né? Seminários que envolvem os alunos. E nesses seminários é bom enfatizar o papel do aluno para contribuir para a qualidade do programa, e uma forma para contribuir, evidentemente, é preencher esses questionários. Uhum. Aqui também a Carla Cavalheiro, logo em cima desse comentário, ela pergunta se não seria interessante ter uma representação discente que colete as informações entre os alunos, ao invés de apenas dos formulários. Também. Desculpa, eu não sei se eu entendi a pergunta. Diga de novo, É, Rafael. seria interessante ter uma representação discente para coletar as informações. Sim, claro. Mas, normalmente, você tem muito aluno, então um representante não é suficiente. Deve ter discente como membro desta comissão de autoavaliação, né? Eu não falei sobre a composição desta comissão de autoavaliação, mas você vai querer ter representantes dos alunos, dos egressos, também, evidentemente, dos professores, dos técnicos. Essas pessoas devem fazer parte desta comissão. Então, de certa forma, o representante dos alunos da comissão de autoavaliação seria a pessoa, talvez, que está sendo se referido aqui, que vai trabalhar com a questão dos alunos, mas eu não sei, varia muito, mas no meu programa nós temos 300 alunos. Então, para uma pessoa cuidar de 300 alunos é muito difícil, é muito mais fácil, porque cada orientador tem talvez 8, 9. É mais fácil para o orientador cuidar disso do que alguém que representa os alunos. Mas quem representa alunos é fundamental como membro da comissão de autoavaliação. Entendi. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer pergunta diretamente pode levantar a mão ou ligar o microfone. A gente está no nosso modo balbúrdia agora. Estejam à vontade.
Enquanto isso, eu vou fazendo as perguntas também. A Carla comentou que no programa dela há um discente que representa os alunos na comissão do programa. E ele tem uma subcomissão discente organizada em áreas distintas. Você poderia também ser corresponsável, né? Desculpe, meu som aqui não é muito bom. Quem seria corresponsável? Diga de novo, Rafael, É por favor. o discente que representa os alunos na comissão do programa. Tem uma Uhum. subcomissão discente. Sim, sim, com certeza. Pode ter uma comissão dos alunos também, né, que é coordenado pelo aluno que faz parte da comissão de autoavaliação, né? Isso é uma possibilidade, uma comissão de alunos para cuidar do levantamento com os alunos. Isso é uma boa possibilidade. Eu tenho a impressão que entre nós a gente vai ter uma série de sugestões que vão além de o que eu estou propondo aqui, porque vocês têm experiências e essas ideias são boas. Gostei. Certo? Nós temos uma pergunta agora do Marco Rodrigues, para confirmar o entendimento dele. Há uma sugestão de encerrar todos os processos de coleta e análise de dados até dezembro de 2024. Quer dizer, fechar toda a sucupira em dezembro de 2024. Mas a entrega final do relatório, eu acho que a parte textual, deve ser até março de 2025. Ou seja, a recomendação é terminar a coleta e análise de dados em dezembro de 2024 para ter espaço para redigir o relatório até março de 2025. Isso tem É, alguma isso, preocupação? isso é uma sugestão. É claro que, porque eu não sei, muitos programas durante o verão ficam meio fechados, né? Não tem todo mundo presente. Então, se você deixa tudo para fazer no verão, muitas vezes você nem terá as pessoas presentes para trabalhar nesses dados. Então, pelo menos minha proposta é tentar terminar tudo até o final do ano, mas ainda tem, como foi colocado, tem 2 ou 3 meses para revisar, melhorar, preencher as lacunas, né? Então, é por isso que eu sugiro que, pelo menos, as análises desses levantamentos, o ideal seria ter isto feito anteriormente, porque ainda a partir de tudo isso tem que fazer propostas de melhoria. Eu imagino que essas propostas vão aproveitar qualquer análise que vocês fariam desses dados que vocês vão levantar. Entendi. Bom, temos uma pergunta em outro tema agora da Tatiana Mello, que ela recebeu uma diligência para que para a PCN dela, pedindo para que esteja no regulamento do programa a descrição da política de autoavaliação. Então, na proposta dela, fizeram um projeto de autoavaliação, mas não está no regulamento, não está no regulamento do programa. Essa política pode ser inserida no regulamento? Como inserir no regulamento a política de autoavaliação? Eu acho que, como inseri, acho que cada programa tem uma abertura para colocar no seu regulamento aquilo que eles acham apropriados. Eu acho que seria uma boa ideia, ou ter no regulamento que você tem projeto, e esse projeto deve ser consultado, assim, pode ser um tipo de documento anexo a regulamento, ou pode colocar coisas básicas sobre a autoavaliação. Por exemplo, a questão de uma comissão permanente, evidentemente com mudança de pessoal, mas uma comissão permanente, uma comissão criada a partir de um processo formal, uma comissão que tem certas atribuições. Acho que tudo isso pode fazer parte do regulamento. Mais uma pergunta, então, professor, enquanto tiver tempo. A Cristina Sampaio, ela quer saber como incluir pessoas da comunidade na comissão de autoavaliação. Como que, Como, diga de novo, como que como, exclui quem? como incluir pessoas da comunidade na comissão de autoavaliação, na comissão de avaliação. Eu acho que a pergunta é Ali, que tipo que perfil fora o egresso? Não sei se é isso que ela quer perguntar. Quer dizer, qual é o perfil de pessoas fora os egressos que deveriam estar, os stakeholders que eles falam, os externos? Bom, normalmente a nossa lógica é convidar pessoas que conhecem bem processos de autoavaliação ou que têm alguma ligação histórica com o seu programa. Eu faço parte de 2 comissões externas, né? Fui convidado, aceitei. E minha
meu programa convidou 2 pessoas externas, eles aceitaram, e a gente pegou pessoas que a gente já sabe trabalham com autoavaliação, algumas pessoas que a gente considerou fazem parte da própria comissão que fez aquele documento em 2018. Sua área deve ter várias pessoas que trabalham com essa questão. Então, é uma questão de identificar e convidar. E lembre-se, a variável mais importante para todo mundo que faz parte dessa comissão é ter pessoas que têm interesse e dedicação, etc. Porque não adianta ter pessoas apenas por representação de segmentos se essas pessoas não vão realmente trabalhar. Então, tem que ser composto de pessoas que realmente vão contribuir. Em nossas reuniões, de novo, estou usando o meu exemplo, em nossas reuniões de nossa comissão de autoavaliação, a gente faz presencialmente, mas com a participação através de videoconferência, concomitantemente. Então, as pessoas externas fazem parte de nossas reuniões que a gente desenvolve no próprio programa, com as pessoas externas participando de uma forma remota. Entendi. Eu vou aproveitar a pergunta da Cristina e vou emendar um pouco. Acho que quase todos que estão aqui são de programas interdisciplinares. Então, existe sempre assim, não existe vamos dizer, um público-alvo claro. Não é diferente, por exemplo, de talvez um programa das medicinas, que um bom avaliador externo é uma pessoa da área de medicina que sabe para onde vão os egressos, sabe como é que o programa está fazendo formar a gente. Na interdisciplinar, isso é sempre um pouco mais fuzzy, né? Tem várias áreas. Existe algum risco, existe algum problema em a gente não ter representatividade de todas as áreas possíveis da interdisciplinar como membros externos? Por exemplo, num programa que seja de modelagem biológica, vai poder encontrar uma pessoa de modelagem ou uma pessoa da área biológica, mas talvez não alguém que una as áreas. Tem problema de representatividade nisso? A gente tem que ter mais externos ou uma pessoa com a visão um pouco mais afastada é o suficiente? De novo, minha preferência é uma comissão de tamanho menor, né? Comissão grande, minha experiência é que não funciona muito bem. Então, eu estou imaginando uma pessoa externa, né? O egresso, que seria, de certa forma, uma pessoa externa, porque já saiu do programa, outra pessoa externa, uma pessoa que tem uma visão mais global da área interdisciplinar. Mas acho que é impossível representar com pessoas externas, talvez todas essas sub-áreas. Por exemplo, no meu programa, nós temos 7 linhas. Bom, você pode dizer, devemos ter uma pessoa externa para cada linha, mas isto, para mim, cria uma comissão grande demais, não fica muito operacionável, e assim, minha preferência é convidar uma pessoa que tem uma visão mais global. Mas, evidentemente, acho que essas são decisões que cada programa pode fazer. Entendi. Temos então mais um. Oi. Temos mais uma pergunta aqui do Marcos Rodrigues. Então, os consultores externos podem ser convidados para contribuir com o processo da autoavaliação, podem ser profissionais do mercado reconhecidos em áreas de conhecimento ou impacto coberta pelo programa. Com certeza, boa ideia. Vocês estão fazendo boas sugestões, né? Não tem que ser um acadêmico em si. Por exemplo, de novo, usando o meu exemplo, programas de educação trabalham com educação básica, né? A ideia é preparar pessoas para atuar na educação básica. Então, tendo alguém que atua na educação básica e não numa universidade, seria interessante. A gente não pensou nisto, mas é por isso que a gente está participando agora para colher ideias novas que a gente pode aplicar no futuro. Essa sugestão é boa. Nessa linha, então, a gente poderia ter um programa profissional, poderia dar um valor maior para uma pessoa da indústria que vai absorver os egressos, né, que vai ter a visão do que o programa poderia estar fornecendo. Entendi. Essa Claro, parte, Rafael. entendi. Pessoal, aproveitando, gostaria de pedir novamente, quem quiser fazer pergunta pode ligar o microfone e a câmera diretamente, ou levantar a mão, ou colocar aqui no chat, para a gente aproveitar esse tempinho para tirar as dúvidas do professor Robert. Estou vendo aqui de novo se tem mais algum comentário. Olá,
pessoal, mais um pedido. Por favor, levantem a mão ou liguem o microfone, a câmera e falem diretamente. Lembra todos que nós Talvez estamos... alguém, Oi. talvez, Rafael, talvez alguém te dê algumas, talvez queria apresentar sua forma de trabalhar, né? Alguém que acha que tem uma forma inovativa, acho que todos nós íamos, de certa forma, aproveitar de experiências, de uma troca de experiências. Eu vou fazer uma pergunta. Enquanto o pessoal não se anima, eu tenho sempre um monte de perguntas, mas nem sempre são minhas, tá? Deixando claro que nós estamos perdidos, mas não tanto assim. O senhor falou que tem um programa muito grande, então colocar muita gente, por exemplo, gerenciar os alunos tem que ser um processo de envolver os orientadores. E quando a universidade tem muitos programas, tem alguma boa prática que elas têm usado para fazer, por exemplo, a universidade deve, nesse momento, colocar cada programa para fazer o seu? Uma universidade grande, ela tem vários programas em várias áreas ainda por cima, o que é complicante, né? Como é que fica a separação entre até onde a organização da universidade, via a reitoria, faz e a partir de que momento são os programas que têm que se virar? Isso é uma boa pergunta. Eu passei 7 anos como pró-reitor. E, evidentemente, de novo, varia muito de instituição de instituição. Na minha instituição, nós temos uma superintendência que trata da avaliação institucional e trabalha tanto com CPA como também com essas comissões de cada programa de pós-graduação, né? É uma superintendência que tem funcionários, que tem alguém formalmente como diretor, indicado pelo reitor, etc. e tal, né? E o que eles têm feito é tentar minimamente padronizar. Por exemplo, eles têm modelos de questionários, mas cada programa tem que fazer ajustes dentro desses questionários, né? Pode pegar o questionário que eles fornecem como modelo e fazer ajustes. Por exemplo, o modelo que eles forneceram para nós não tratava a questão de educação básica, né? A gente quer saber se o egresso está atuando na educação básica. É claro que eles não colocaram isso no questionário deles, né? Questionário padrão. Então, a gente fez uma série de ajustes, mas a partir de um questionário institucionalizado, né? Um questionário que todos os programas utilizam como ponto de partida. Também a ideia daquele modelo que apresentei, com aqueles 4 elementos, né? Isso vem de nosso programa. A gente fez alguns ajustes, mas isso vem dessa superintendência. Então, eu acho que a ideia de uma superintendência, ou algo assim, o nome pode variar, é uma ideia muito boa. Pode ser uma coordenação dentro da pró-reitoria, né? Isso pode variar de instituição para instituição. Eu acho que é uma ideia boa. Mas tem outros que argumentam, não, cada programa deve ter total flexibilidade. Mas, por outro lado, esta articulação entre o programa, entre outros programas, entre o planejamento estratégico da instituição, o PDI, e a CPA, né, sua comissão própria de avaliação, essas articulações são importantes. E, normalmente, para fazer essas articulações, é melhor ter um elemento que está coordenando de uma forma mais central. E eu recomendo. Eu vou fazer uma fala em setembro para o Fórum de Pró-Reitores. Eu vou insistir sobre isto, né? Sobre essa ideia de ou a Pró-Reitoria ou outra entidade que articula com a Pró-Reitoria a trabalhar no sentido de tentar minimamente padronizar de uma forma comparável esses processos de autoavaliação. Essa superintendência, aproveitando o gancho, ela também deveria ficar responsável por processos que afetam todos os programas, né? Por exemplo, levantamento dos egressos, acompanhamento dos egressos, também deve ser centralizado ou cada um por si? Eu acho que, como eu falei, eu acho que esse contato direto com elementos do programa e o egresso do programa é importante, né? Acho que o programa pode sensibilizar seus egressos ou seus alunos quando eles forem egressos,
dizer, olha, você tem um compromisso com o nosso programa que vai além do tempo que você vai passar aqui estudando, porque seu futuro vai depender também da qualidade desse programa e da imagem que esse programa tem da comunidade. Então, seu compromisso é com a qualidade desse programa agora e no futuro. O que significa isto? Isso significa no futuro, quando a gente entra em contato com você, mandando questionário, convidando você para participar em algum evento de egressos, isso significa que vocês vão participar, porque vocês têm esse tipo de compromisso. Eu acho que você pode fazer esse tipo de discurso ao nível do programa mais fácil do que fazer ao nível da instituição. E também, como eu falei, envolvendo o orientador, estabelecer uma ligação mais direta, assim, eu faria esse trabalho com o egresso ao nível do programa. Eu acho que o egresso sente mais vínculo com o programa do que sente com a instituição como um todo. Entendi. Obrigado. Voltando agora às perguntas que estão fazendo aqui, a Sandra quer saber se a gente pode, se o senhor pode disponibilizar os slides. Eu tenho uma cópia, eu posso compartilhar com. Então, eu passo Claro. depois para o nosso grupo. Você pode muda aquele abril. Vou mudar, vou deixar até marcadinho lá. Bota dezembro, Ok, pode mexer. Você tem permissão para mexer. Colocar dezembro e tira abril. perfeito. Vou fazer porque quem pegar sem contexto pode se assustar mesmo. Tá. Nós temos um comentário do Thiago aqui dizendo que as comissões que surgirão para avaliação dos programas podem aprender muito com as experiências das CPAs. Um comentário dele. Nós voltamos agora para a pergunta da Cristina, que acho que é a pergunta do milhão. Professor, como temos apenas 6 meses para realizar a autoavaliação para aqueles programas que não fizeram ainda, qual a sua sugestão para o pouco tempo que nos resta? Eu vou complementar a pergunta dela, daqueles itens que nós temos que fazer, qual que é o prioritário? Eu posso voltar aqui à apresentação? Deixa eu ver se a gente responde essa pergunta num slide anterior. Ali. Isso. Ou talvez você passe para o próximo. Próximo. Que tem. Você tem que abordar cada um desses no seu relatório, né? Vai ter uma janela específica, e sendo que vocês têm esses 3, como eu falei, minha área tem 6, vocês têm apenas 3, vocês devem escrever sobre cada um desses 3. É claro que começa com a composição da comissão. Isso é fácil, né? Se você não tem comissão ainda, você pode instalar isso de um dia para outro. E, como eu falei, é melhor fazer isso de uma forma formal, com algum tipo de portaria. Se vocês querem colocar dentro de seu regulamento alguma coisa sobre o que seria essa comissão, seria ótimo. Acho que o mais que você pode comprovar que você tem uma comissão institucionalizada dentro de seu programa, e vocês mesmos criaram, que tem formalidade, eu acho que isso vai ser importante. E vocês, porém, eu mesmo, em nosso relatório, vou colocar a própria portaria como anexo, né? Vocês podem anexar à vontade no relatório, pelo menos se segue o que fez no quadrinho passado. E eu mesmo ia sugerir anexar a própria portaria, para mostrar que tem essa portaria criando sua comissão. E como eu falei, você quer uma representação, por um lado, mas quer pessoas dedicadas, por outro lado, que realmente querem assumir o trabalho. Ninguém deve se envolver que não tem noção de o que é o trabalho, porque o trabalho é muito, né? A gente faz reunião uma vez por semana, em nossa comissão, e muitas vezes não é fácil fazer uma vez por semana, porque pessoas têm outras obrigações, etc. A questão da descrição dos objetivos, metas, isso é para começar já também, se você não começou já, né? Descreve o que isso é basicamente seu projeto, o que eu estou falando sobre projeto. Descreve exatamente como é que está trabalhando, quais são seus objetivos, quais são seus procedimentos, o que tem feito, o que pretende fazer, que não tem feito ainda, né? Eu ia colocar tudo isso no 1.4.2. 1.4.3 é
aquilo que, se não começou ainda, ali é um pouco mais complicado. Talvez vocês teriam que explicar por que não começou até agora. Talvez seu programa é novo, né? Se o programa é novo, é claro que não começou até agora. Se não ainda tem uma ideia da efetividade do processo, que começou agora, é melhor justificar ou tentar colocar de alguma forma que você acha que este processo está criando uma sensibilização, está envolvendo alunos, está promovendo diálogo. Em outras palavras, tem uma série de coisas que você poderia colocar. Mas o importante, de novo, na minha opinião, trabalhando como coordenador da área de educação, não de interdisciplinar, mas trabalhando com essa mentalidade de educação, nós cobramos que cada indicador fosse abordado no relatório, um por um. E ali você pode escrever um parágrafo, ou 3 páginas, ou 5 páginas sobre cada um desses, dependendo da informação que você tem. Mas lembre-se que tem um máximo de 40.000 caracteres, mas 40.000 caracteres é como se fosse quase 15 páginas escritas. Então, isso dá bastante espaço para lidar com cada um desses indicadores. Entendi. Vamos voltar às perguntas aqui, então. Então, essa foi a pergunta da Cristina. Logo depois, a Josiane pergunta: nessa quadrienal, é necessário que os programas já tenham relatório de autoavaliação de todos os itens citados? Este complementa essa resposta que o senhor deu agora. É possível apresentar a avaliação de certos itens em um cronograma em que alguns itens só sejam avaliados no próximo quadriênio? Eu acho que o que ela quer dizer é que quando a gente faz a gente faz a autoavaliação para ela embasar o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico diz o que a gente vai fazer, mas não necessariamente fez ainda. Então, acho que a pergunta é se a gente pode ter alguns itens da autoavaliação cumpridos agora para 2024, para essa quadrienal, e os outros, Claro. como a gente jura que vai fazer para a próxima rodada. Com certeza. E lembre-se, vocês têm item 1.3, que é planejamento. Então, vocês podem incorporar isso no planejamento, né? Dizem que aproveitando a autoavaliação, a gente está colocando essas metas para o quadrênio próximo, aquele quadrênio que vai terminar em 2029 Entendi. Bom, ou 2028. não sei quantos seremos coordenadores até lá, mas vamos em frente. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu provavelmente eu não consigo sair daqui, mas eu não posso reclamar. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu queria aproveitar essa oportunidade. Quem quiser mandar no chat, quem quiser falar diretamente. Certo? Alguém? Se a gente não tiver nenhuma pergunta, eu vou começar a fazer o encerramento, se ainda dá o tempo de alguém digitar. Então, eu queria novamente agradecer em nome do fórum ao professor Robert Verrini. Opa, não. Agradecer, professor, pela oportunidade. É sempre assim, muito bom a gente ouvir direto, pegar os slides também, compartilhar, vai esclarecer muito mais do que a gente se perder no labirinto de documentos que nós temos pela frente. Então, agradecer novamente, agradecer ao pessoal que prestigiou hoje a apresentação. E se ninguém tiver nenhum comentário, eu vou encerrar por aqui. A Márcia está agradecendo. Oi, Márcia. Ninguém está ligando o vídeo, mas tudo bem. Então, a Márcia agradece, diz que foi excelente a apresentação, duas Adrianas aqui agradecendo. Tá? Quem puder, pelo menos, dar um alô aí, agradecer ao vivo. E eu vou ainda hoje... Oi. Rafael, só lembrando que na última lâmina, última slide, eu tenho meu endereço eletrônico. Então, se alguém gostaria de me contatar direto, então pode me escrever. Eu sempre respondo. Perfeito. Certo? Eu me comprometo com o pessoal do fórum a corrigir os slides, trocando o mês para dezembro, deixando bem claro que a gente fez essa correção. Compartilhe logo e eu vou editar esse vídeo também para o pessoal que não pôde entrar na reunião assistir. Certo? Temos vários agradecimentos aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E o fórum continua. Obrigado, Rafael. Okay? Muito obrigada, Rafael. Um beijo, pessoal. Obrigada, professor Bertoldi. Obrigada. Obrigada, Rafael e colega. Obrigada, Rafael. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Certo? Eu me lembro eu me lembro, noite. Rafael, todo mundo é simpático. Eu me lembro isso da última vez, né? Vocês... 2022. Todo mundo que faz parte deste fórum é pessoa muito simpática.
Tá? Nós bom estamos pessoal. em 2022, vários de nós que eu estou reconhecendo aqui, a gente estava lá na reunião, e se a gente fizer outra no que vem, eu tenho certeza que alguns vão participar. Hein? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite, e vamos continuar lá na conversa no fórum. Boa noite. Boa noite a todos, Ok. obrigado. Tchau, pessoal. Cheiro para vocês. Boa Tchau, Márcia. noite. Oi, Márcia. Oi, meus amores. Oi, Cris. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.